Aí, Andréia Bassett, agora sim chegou o momento da Roserite. Eu dar um beijo aqui. Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que lindas peças que você trouxe aqui. Peças para decoração também, né, Roserite? Decoração, isso mesmo. Essa peça que eu fiz, é uma restauração de móveis. Ela já estava pintada, aí eu lixei e fiz uma outra roupagem nela. Na madeira mesmo, Na madeira mesmo. Olha. Eu trabalhei com as tintas acrílicas, né, que ela tem uma excelente cobertura. E depois eu fiz uma peça meio que vintage, toda envelhecida, porque eu vou trabalhar com as pátinas cera, porque ela, além de pátina, ela também faz todo o envelhecimento da peça. É tudo pintura, não tem decupagem, Tudo pintura, não, nenhuma decupagem. Olha lá, hein? Tudo Nosso pintura. câmera vai ir bem para mostrar Tá todos certo. os detalhes. Então eu pego a minha placa de MDF, uma Tá. peça de MDF, Normal. dou o fundo nela, como é que é? Sim, eu começo numa plaquinha, eu nunca lixo o MDF, porque ele pode arrepiar. Então começo com a minha peça, sempre hidrato o meu pincel e começo trabalhando, pintando a minha peça. Como eu tô com a Nature Colors, que é uma pintura acrílica, tá? Ela tem uma excelente cobertura. Eu vou dar 2 demãos e a minha peça irá ficar desta forma. Já é o suficiente, né? Já é o suficiente, Perfeito. tá? Terminando esta peça, eu fiz um molde, foi o que eu fiz na mesinha. Eu fiz um molde de um papel normal, peguei um lápis, uma lapiseira e fiz um pequeno contorninho todinho a minha peça, tá? Olha, nada difícil, tá? Poderia ser redondinho, quadradinho, o modelinho que quisesse. Tá bem? Perfeito. Terminei essa peça, ela ficou assim. Eu vou pegar meu pincel. Lembra que eu disse numa vez que eu vim aqui que nós temos sempre que hidratar muito bem o pincel para que não fique tinta aqui próximo da virola, sempre. Então o pincel tem que estar hidratado. Aí eu vou vir aqui, usei aqui a cor ou amarelo pele ou Saara, tá? E aqui eu tô vindo com um azulzinho muito clarinho. É claro que ela está simulando na plaquinha, porque Sim, ficaria difícil segurar a peça toda aí, né? Sim, porque como eu vou ter que trabalhar ainda, fazer o envelhecimento da peça, eu não posso fazer uma peça grande, porque um móvel desse, eu não vou mentir para você, eu demorei 4 horas para fazer, tá? Fora a parte do lixamento, porque como ela já estava pintada, eu tinha que fazer todinha essa parte. Então, é isso que a pessoa vai fazer. Uma demão só do azul. Olha a cobertura dela, gente. Tô fazendo ao vivo, tá vendo que é uma demão suficiente. E também no móvel foi apenas uma demão, tá certo? Fica bacana essa cor, né? Sim, ela é uma cor muito bonita. Como é que chama essa cor? Essa aqui é azul celeste. Azul celeste. É bem clarinha, tá? Eu vou colocar de lado porque ela tá úmida. Aí a minha peça ficou assim. Eu vou fazer todos os caminhos e vou ensinar a continuação, tá? Porque ela tem que estar seca. Assim que eu terminei essa parte, eu vou pegar um pincel liner, vou sempre hidratar muito bem para que entre água até na virola. Vou vir só com um pouquinho só de água aqui, olha, mas é bem pouquinho mesmo, Legal tá? que Uma mostrando, gotinha. Ó, que ela dilui a tinta. É, tá vendo? bem Perfeito. pouquinha, porque para fazer esses raminhos, ela não pode estar direto com a tinta, ela tem que estar mais diluída. Olha como eu tiro o excesso, eu vou tirar aqui na bandejinha, ó, eu rodo, ó. Quando eu faço isso, eu vou aguardar ele chegar perto, olha, eu sempre faço isso, ó, porque aí eu consigo traços fininhos. Se eu venho com a minha tinta pura, olha, até eu que tenho prática, eu faço traços grossos. Se eu venho aqui nela diluída e faço isso, quando eu venho eu consigo traços fininhos. É, você Esse é o nivela a segredinho. quantidade na virola. Sim, isso mesmo. Aí eu coloco aqui, tá certo? Pode vir de pertinho, ó. E vou apertar e levantar, apertar e levantar, apertar e levantar. E isso eu vou fazendo ao redor, olha, saindo um pouco para fora no azul, um pouco aperto e levanto, aperto e levanto. Não precisa saber de pintura, isso é bem rapidinho, tá? Aí eu volto aqui de pé e vou fazendo de novo, ó, entrelaçando. Aperto um pouco, venho com ele em pé, aperto, venho com ele em pé, aperto, venho com ele em pé. Até aí o pessoal de casa tá, mas o que vai sair daí, né? E quando a gente um olha... raminho, não, parece que não vai sair nada não, e fica e as flores cobrem muito tudo feio, isso, né? cobre tudo isso, tá certo? Terminou essa parte, eu vou pegar um pincel quadradinho assim, ó, flat, um pincelzinho quadradinho normal, quadradinho, e vou hidratar o meu pincel.
Quando eu hidrato, eu vou colocar metade do meu pincel. Bem pertinho. Ah, obrigada. Eu achei que não podia. Olha, metade na tinta escura. Aqui é vinho, tá? E metade aqui no branco. Aí eu venho, ó, e tiro o excesso. Fazendo isso, olha. Deixa eu levantar aqui, ó. Pode levantar. Quer que levante Isso, pra eu ver? só pra você. Dá pra levantar. Aí, ó. Aqui, Aí. ó. Olha, um pouco do branco, um pouco do vinho e vou trabalhar fazendo isso, olha. Peguei as duas cores, isso se chama pincelada, Que aí dá tá? esse degradê no próprio Vai pincel, dar esse né? degradê. Eu trouxe até o passo a passo para depois colocar no site. Aí eu vou colocar na peça e vou fazer metade, como se fosse uma letrinha C. Olha o apoio da mão dela, ó, que facilita Sim. para ter essa E qualidade outra na letrinha pincelada, C. né? Sim, novamente. Uma letrinha C e paro. E venho com o pincel em pé aqui e faço outra letrinha C. Volto com a tinta, tiro o excesso dela. Carga dupla. Carga dupla, exatamente, ó. Uma letrinha C, venho aqui, outra letrinha C. Para fazer a rosinha, o que eu faço? Pego novamente as duas cores de tinta, tiro o excesso, venho com o pincel em pé aqui na lateral e faço isso. Novamente, ó, em pé, sempre em pé o pincelzinho e faço isso. Eu já fiz uma rosinha. Olha que graça. Vou fazer novamente, tá? Bem devagar agora, tá? Vou virar a peça, olha, uma letrinha C. Aí eu volto aqui, ó, com o pincel em pé e fecho até outra cor branca. Coloco em pé o meu pincel e faço isso, olha. Dou uma voltinha e o pincel em pé e faço uma voltinha, pra ficar uma rosinha. Lavo meu pincel e vou para as folhinhas, tá? Olha que imagens privilegiadas para o pessoal É, de casa, né? hein? Olha, agora eu vou descarregar e vou fazer a mesma coisa que eu verde. fiz na rosa, com verde e branco, tá? Coloco o meu pincel em pé e faço, já sai a folhinha. Olha que rápido. Coloco o meu pincel e sai a folhinha. Olha o apoio do ó. dedo para ajudar, né? Dedinho é tudo na vida, né? Você ajuda a gente, ó. Tá? Volto, quando eu perceber que não saiu, tá faltando tinta no meu pincel, coloco aqui e refaço a minha folhinha, ó. O que vai determinar o tamanho das suas rosinhas é o tamanho, a largura do seu pincel. Se for um pincel mais fininho, rosinhas mais fininhas, tá? É isso que eu vou fazer na minha peça toda. E eu trouxe um passo a passo para colocar no site, assim, olha, que vou deixar para as pessoas lembrarem depois. Cada uma da pincelada. Eu vou né? deixar isso para colocar, eu achei que era mais interessante, tá bom? A minha peça, depois de pronta, vai ficar assim. Que é mais ou menos o tamanho da parte de baixo. Márcio, não sei se ele consegue Sim. mostrar. Sim, só que eu fiz a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu fiz em cima, só que maior, tá? Você soltou aquela peça, ela sai pra você? Não, não soltei. Em cima dela? Foi em cima dela. Deve ter ficado difícil, né? Ficou. Imagina, né? Aí, quando ela estiver pronta, ela não está envelhecida, que é ao contrário daquela peça. Pode ver que ela está bem mais clarinha. Certo. É agora que eu vou trabalhar com as patinaceiras, que é o que eu vim divulgar hoje. Esta patinaceira, gente, nós temos 19 cores na gama, uma delas sendo incolores e 7 metálicas, tá? Ela é uma cera natural com pigmentos muito neutros, assim, então ela dá umas cores assim muito bonitas mesmo. Aqui eu vou trabalhar com envelhecimento em paninho, mas eu posso trabalhar uma pátina com pincel, mas aqui vai ser um paninho de algodão ou um papelzinho de algodão, tá? Eu dobrei meu paninho ao meio. Eu tenho uma mão pequenininha, tem gente que faz com o paninho inteiro, mas a minha mão é muito pequena, né? Aí, o que eu faço, olha, eu pego aqui, dobro uma parte, coloquei aqui e coloquei isso aqui entre meu dedo. E coloquei aqui para segurar, ó. Só para ele ficar retinho. Tem pessoas que seguram com o dedo assim, eu não consigo, tá? O que eu vou fazer? O envelhecimento da minha peça é feito assim, patinaceira incolor. Essa patinaceira foi muito bom voltar, Sim. né? Porque não encontrava mais a cera que o pessoal utilizava de limpar o Exatamente. piso E a tal. gente também gosta muito de envernizar móveis, tudo. Sim. Olha, ela vai ficar escura.
Tá vendo? Se eu passar eu vou até passar bastante quantidade, como se eu tivesse errado, tá? Nossa, ficou muito escura e cobriu todas as minhas rosinhas. O que que eu faço? Eu volto com a minha pátina cera incolor, ó, ela vai diluindo todinho o meu móvel. Todinha a pintura que eu estou fazendo no meu móvel, tá? Vou virar a plaquinha só pra fazer esse lado que eu tô com medo de sujar o tabladinho aqui. Tá vendo? Ela ficou um pouquinho escura. Eu volto com outro paninho, ó, e limpo. Olha isso. Eu é que decido o quanto que eu quero que fique. Mais escuro ou mais claro. Olha que legal, a imagem tá perfeita. Tá ó. perfeita? Olha. Tá? A pátina cera, se ela for utilizada com pincel, a limpeza tem que ser feita no solvente, tá? Para o meu gosto já está bom. Se alguém quisesse um pouquinho mais escuro, eu poderia voltar com o meu paninho, vir com uma pátina cera um pouquinho de bronze. Olha, também posso voltar em cima da minha pátina cera e posso dar uma boa limpadinha. Eu gosto sempre de peças assim, trabalhar muito a pátina. Eu nem precisei de pincel aqui, ó. Eu posso passar a pátina cera em cima de textura, como eu fiz naquele relógio, e depois eu limpei assim que a textura tivesse, eu tirei o excesso. Aí só a textura ficou Naquela no do relevo, passarinho, né? Eu passei a fita crepe entre as graminhas assim, e foi toda sombreado dela, foi Ali, feito né? com a pátina cera. Todinha, tanto a parte branca como a parte marrom foi feito com a pátina cera. Tá certo? Então assim, a pátina cera, ela, como eu disse, ela tem 19 cores. Muito fácil de trabalhar, você vê que ela tem cheirinho de cera, não é nada tão agressivo. A incolor eu gosto demais para encerar toda a peça depois de pronta. Só lembrando assim, toda vez que você trabalhar com a tinta acrílica, fiz uma pintura na minha peça, eu tenho que esperar no mínimo umas 3 horas a pintura secar, porque se eu for encerar, ela retira. Tá certo? Então aqui no caso não precisa de verniz nenhum. Não, nenhum. Assim que eu terminei, depois de uns 20 minutos, eu lustrei a própria cera. Então ela também entra no papel de scrap. A pátina ela faz a função, no caso, do verniz. Do também. verniz, exatamente. E no papel de scrap, ela também entra, olha, fazendo todo o envelhecimento, porque ela pode ser envelhecida também na pátina couro. Olha no papel, que lindo que Sim, fica. a caixinha marrom que está aí, eu trabalhei toda no papel, que foi esse mesmo papel. Eu também posso fazer todo o envelhecimento para trabalhar com scrap decor. Aí, ó. Tá Essa mostrando caixinha, exatamente. Então ela também entra no papel, no couro. Ali tem um aplique que você fez, Ela você tem pintou um aplique. ele. Não, eu passei a pátina cera marrom misturada com preto. Ah, no próprio... No próprio aplique eu passei. Chipboard, Só que exatamente, é o chipboard, só que aí eu fiz com pincel, né? Porque era uma traminha. E o resto foi tudo pátina cera, até envelhecimento de cima. A gente gosta de mostrar todas as peças, professora. Aqui você trouxe um galvanizado, uma lata? Sim, é uma aqui. lata galvanizada, passei o primer, pintei e depois de seco, que uma de 3 horas, eu passei a pátina cera marrom, o incolor e limpei para ela dar um aspecto envelhecido. Olha que capricho ficou, né? Todas as Muito peças obrigada. que a Roseli trouxe aqui, ela trabalhou e utilizou os produtos da Acrylex. Vocês viram aqui variedades de cores. Lembrando quantas cores de pátina cera são? 19. 19 cores de pátina cores. cera. Sim. E mais a cera. Não, a incolor está inclusa. Está incluso. Então 19 no total. No total. No site da Acrylex, claro que tem passo a passo, para você que gosta de trabalhar com pintura, né? Algumas peças tem o passo a passo lá. Vocês mostraram as peças de trás também, a Roseli caprichou aqui, deixando o nosso cenário colorido, bonito. O que eu gosto também, né, Roseli, nas peças que você traz de pintura também, é que são peças que vão fazer parte da decoração da casa. São utilitárias, São né? super utilitárias. Isso é verdade. E se você for reaproveitar um móvel que você tem em casa Como também, foi esse? fica muito bonito. Esse foi reaproveitado. Foi? Foi. Aí teve que lixar Eu muito, lixei estava feio? Não, porque quando eu quero tirar a tinta anterior, eu lixo a 400 e vou com ela molhada. Aí o verniz sai rapidinho, depois eu passei a 400 lisa, aí já entrei com... Ajuda a remover tudo. Muito mais rápido. Olha aí, a Sempre Roseli a lixa mostrou aqui molhada. com detalhes para vocês. Não esqueça de visitar o nosso site, atelieratv.com.br. No nosso site tem todos os vídeos, tem os moldes, sempre gratuitamente para todos vocês poderem rever todos os programas. Agradecer a Roseli, agradecer a Linha pelo carinho. Todo mundo manda um beijo. Tchau, pessoal. Obrigado e até amanhã. Obrigada.